Muito bem, estamos de volta aqui com Sempre com Você. Nesta quinta-feira, a gente falando sobre as alterações da aposentadoria por invalidez e também do auxílio doença. E você, claro, é o nosso convidado, porque esse programa é feito para você, né? É feito por você, porque você colabora e mantém essa obra de evangelização. E para você, porque nós preparamos o conteúdo todos os dias, com muito carinho. Olha o desafio, Ludmila, todos os dias, de segunda a sexta-feira, cada dia um tema diferente. Bacana. 1 ano já de programa, graças a Deus, vamos lá para 1 ano e 1 mês, né, de programa Sempre com Você, e sempre com coisa nova pro pessoal de casa. Então, a gente quer que você participe, 3349-1015. Temos uma pergunta aqui do Márcio Santana, ele fala assim: tenho discopatia degenerativa na coluna e estou afastado há 10 anos. Quando consegui o benefício, entrei na justiça e o juiz decretou a aposentadoria por auxílio-doença. Só que não sou aposentado. Como devo agir? Márcio Santana. Márcio, primeiro você não é aposentado de fato. Você ingressou pela pergunta que você me enviou aqui, você ingressou com uma ação judicial e o juiz ele concedeu um auxílio-doença para você. Com certeza. Não sei qual é a sua idade, se você tiver menos de 60 anos, você vai ser chamado. Por quê? Pode ser que você seja chamado sim para essa peneira, para essa pente fino que o INSS está fazendo, devido ao que você está recebendo há 10 anos e se você tiver menos de 60 anos, também. Então, assim, o que eu sugiro que você faça? Sempre esteja com laudos recentes, com toda a documentação, com exames, tudo recente, porque se porventura o INSS, mesmo que seja por justiça, por decisão judicial, que foi concedido, não exime de você ser convocado. A medida provisória que a gente está tratando hoje aqui não é só administrativamente, é judicial também. Então, separe a documentação atual. Vá, se você não foi ainda, por exemplo, você foi no médico o ano passado, procure marcar, atualizar seus exames, porque se porventura eles te chamarem, você já vai estar com essa documentação e você vai apresentar. Então, ele fala aqui sobre a questão da aposentadoria por auxílio-doença. Na verdade, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não existe aposentadoria. A aposentadoria é por invalidez, a aposentadoria é por idade ou a aposentadoria é por tempo de contribuição. Ele conseguiu um auxílio-doença, que pelo que ele está falando no cenário aí, ele foi um auxílio-doença que foi decretado mediante decisão judicial e que encontra-se em aberto. Enquanto o INSS não chamá-lo para ver se essa patologia persiste ou não, ele vai continuar recebendo. Mas agora, com esse novo cenário e que essa revisão aí, tem grande chance, sim, pelo tanto de tempo que ele está recebendo, dele ser convocado. Pode ser que não? Sim, mas pode ser que sim também, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que pessoas vão passar por essa peneira aí, digamos assim, se posso usar esse termo, né? Pode que pessoas que estão nesse benefício há mais de 2 anos. Por que não antes de 2 anos? Só para a gente poder entender. Por que eles colocaram esse critério acima de 2 anos? Olha, eles colocaram esse critério, eu não sei por que eles colocaram esse critério, mas assim, porque antigamente, a aposentadoria por invalidez, você tinha que, depois de 2 anos aposentado, o INSS ele poderia te convocar a qualquer momento. E o que eles fizeram? Eles tiraram isso e agora jogaram no auxílio-doença. Então, assim, porque tem pessoas que vão para o INSS e recebem um auxílio-doença por tempo indeterminado. E aí o perito nunca mais te chama. E você fica. E pode ser o caso do Márcio, né? Pode ser o caso. Na verdade, o caso do Márcio não é, porque o caso do Márcio é judicial, né? Entendi. Mas, assim, claro, o INSS pode chamar ele para ver se a patologia dele persiste ou não. Como antes não tinha essa medida provisória e o caso do Márcio é decisão judicial, o INSS não mexia com decisões proferidas por juízes. Agora não. Agora o INSS ele tem autonomia e ele pode vir falar: você conseguiu um auxílio-doença por decisão judicial, beleza, mas você vem aqui porque faz 5 anos que você está recebendo e você não passou por nenhuma perícia depois desse processo finalizado. Então, assim, essa é a diferença. Então, assim, pode ser que o Márcio, nesse exemplo, ele seja convocado
E quando ele for convocado, ele consegue comprovar que a patologia dele piorou e que ou continua da mesma forma e ele está próximo a 60 anos, não tem um grau de escolaridade, não entra dentro de um processo de reabilitação, o INSS pode converter esse auxílio-doença em uma aposentadoria por invalidez. Entendi. Então, olha só, o Márcio, né, Márcio? Então, junta já aí, né, logo os novos laudos. Se não foi ao médico, procura um médico, né, para poder comprovar essa sua doença que você está falando, que é a discopatia degenerativa. Essa degenerativa, a tendência é piorar com o passar dos anos, né? Sim, ainda mais se ele desempenhar alguma... Às vezes, assim, alguma atividade leve, até doméstica. Às vezes ele nem trabalha, mas acaba ajudando a mulher, a filha, o filho, pega algum peso. Isso pode agravar esse tipo de patologia que ele tem. Verdade. Vai ter um novo período assim de carência para se obter o auxílio-doença? Sim. Antigamente, quando você perdia a qualidade de segurado, para recuperá-la, você bastava contribuir 4 meses, né? Fazer 4 contribuições que você recuperava a qualidade de segurado, e se você precisasse do INSS para um auxílio-doença, para um auxílio, para qualquer benefício que o INSS pode conceder, você teria esse acesso. Com a medida provisória, o que ela fez? Ela mudou, ela mexeu nesse tempo, nessas 4 contribuições quando você perde a qualidade de segurado. Hoje, se você tiver perdido a qualidade de segurado e precisar do INSS, você vai precisar preencher 12 meses de carência, que são 12 contribuições mês a mês, para você ter direito a ir no INSS e marcar um agendamento para um benefício de auxílio-doença. Perde essa qualidade de segurado quando o quê? Você, por exemplo, perde o vínculo com uma empresa, você não contribui mais? Quando você perde o vínculo com uma empresa, você for demitida hoje. Eu fui demitida hoje, então 8 de setembro. Eu tenho, no INSS fala na lei, fala o período de graça. Você tem 1 ano da sua demissão dentro desse período de graça que você pode... Tudo que você precisar do INSS, ele vai ter que te conceder. Passando isso, você perde essa qualidade de segurado. E se você não volta a ter um novo trabalho, ou se você não volta a contribuir como autônomo, contribuinte individual, você perde a qualidade de segurada. E aí que você precisa voltar a pagar, que antigamente... Antigamente, bastava você contribuir 4 contribuições, você recuperava. Hoje, com a medida provisória, não. Perdi a qualidade de segurado, passou do meu período de graça, não arrumei um trabalho fixo, não tenho carteira assinada, ou eu trabalho, faço um trabalho autônomo, mas eu não recolho lá no carnezinho, eu preciso contribuir 12 contribuições, 12 meses, para restabelecer a minha qualidade de segurado, para eu poder acessar o INSS, acessar os benefícios concedidos pela Previdência Social. A única exceção de carência é com relação a acidente de trabalho. Se eu vou começar a trabalhar hoje numa empresa e amanhã eu me machucar e for decorrência de um acidente de trabalho, não se pede carência. E algumas doenças também que a lei prevê, AIDS, problemas cardíacos, que também tem isenção de carência, mas é exceção. Bacana, olha, informação importante. Olha, a Josefa do Santo Eugênio pergunta assim: pago INSS há 8 anos, autônomo e tenho problemas de coluna. E eu estou em tratamento. O INSS pode me pagar durante o tempo de tratamento? Se ela ingressar... Ela está falando que ela contribuiu por 8 anos. Sim, autônomo. Se ela contribuiu 8 anos continuamente, não falhando não perdeu a qualidade de segurado, e ela tiver documentos, laudos, atestados médicos, ela vai no INSS, ou ela pode se dirigir a qualquer agência do INSS, ou ligar no 135, ou pela própria internet, fazer um agendamento de perícia e passar pela perícia. Se a perícia médica do INSS constatasse, convencer, mediante aquela documentação que ela levou, que realmente ela se encontra incapacitada, o INSS vai afastá-la. É importante ela ir lá, né? Importante, se ela contribui há 8 anos certinho e ela tem esse problema e ela não consegue mais trabalhar, ela vai e agenda uma perícia no INSS. Bacana. Agora, sim, como que são os critérios dessa perícia?
né? Quais são os critérios para se estabelecer essa perícia e também para a pessoa saber, né, que de fato recebe auxílio-doença ou não? Assim, os critérios, assim, qual é o critério para ser chamado para essa perícia? Isso. É aquilo que a gente tinha dito anteriormente. Pessoas que estão recebendo há mais de 2 anos auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e que têm há menos de 60 anos. E essa convocação ela vai ser por lote. Tá? Vamos supor, do menor para o maior. Uma faixa etária de 39 anos, né, de segurados que estão encostados, que recebam há mais de 2 anos. Aí vão convocar. Essa convocação vai ser mediante carta registrada. A partir do momento vai receber em casa. Vai receber essa carta. Não precisa se antecipar, aguarda o INSS convocar. Essa convocação pode ser por 3 formas: por carta registrada, por edital ou pelos terminais bancários onde a pessoa recebe e retira o auxílio-doença ou sua aposentadoria por invalidez. Uma vez que eu receba a cartinha, na hipótese de receber a cartinha, uma vez que eu receba a cartinha em casa, da data que eu recebi, eu tenho 5 dias para ligar no 135 e agendar a minha perícia. 135. Eu tenho que ligar no 135 e agendar a minha perícia em 5 dias. Se eu não fizer isso, o que acontece? O meu isso agora. Porque já a pessoa é convocada e simplesmente não vai. Suspende o benefício. Então, assim, recebeu, segurado. Recebeu, você tem 5 dias úteis do conhecimento da convocação, liga no INSS e agenda. Se agendou para uma data, aconteceu algum imprevisto, não pude ir, liga e marca para reagendar. Liga no 135 novamente e faça um reagendamento para não ter o seu benefício suspenso. Porque se eu for convocada, eu sou obrigada a estar lá. Deixa eu te perguntar, e tem um período, um prazo ou isso é longo prazo? Por exemplo, eles vão chamando... Porque se você pensar, se for por lote, por idade, por exemplo, né, de tantos anos a tantos anos, vai demorar um certo tempo, né? Eles vão fazer por lote. O problema é que nem eles sabem muito bem. Pois é, porque a gente sabe e a gente ouve falar sempre também que estão com problema com relação ao número de peritos, né? Para poder fazer essas perícias também. Olha, Antoniela, tá tendo problema, porque o sistema do INSS, uns falam que não, tá pronto, outros falam que não, que o sistema ele não está devidamente alimentado para fazer essa peneira e falar qual vai ser o primeiro lote. Eles estão definindo assim, pessoas que têm mais novos, com 2 anos de auxílio, eu vou chamar. Agora, o tempo vai ser... Só Deus sabe. E assim, começou agora. Essas perícias de revisão começaram agora, em setembro, e não tem tempo, assim... Então não tem gente que já recebeu essa carta. Tem gente que já está recebendo, tem gente que já com certeza já está sendo convocada. Então, assim, tem que ficar ligado. Uma dica que eu sugiro importante é assim, se a pessoa mudou da residência, aquele dado cadastral está desatualizado, liga no 135, pede para atualizar, fala o novo endereço. Por quê? Se o INSS começar a te procurar e não te achar, pode ser que chegue uma hora, a hora que você for receber seu benefício daqui 4, 5 meses, não tenha. E aí cortaram porque não te acharam e vão falar, mas você não atualizou, você não está vendo a mídia falando dessa perícia, você recebe um benefício há mais de 5 anos, você tem 40 anos, e por que você não atualizou seu dado cadastral? Tá todas as chamadinhas na TV informando. Então, assim, é importante o segurado que está recebendo, que seja o auxílio-doença, que seja aposentadoria por invalidez, atualizar esse dado cadastral da residência dele, para quando receber a cartinha, se receber a cartinha, já não ter nenhum problema, agendar no 135 e comparecer lá com os laudos, com um dossiê completo. E é um dossiê que o segurado tem que levar completo. Eu estou doente desde 2009, então eu tenho laudos e exames e atestados e receitas desde 2009. Em 2010 eu estou em médico. Então, assim, de 2009 até 2016 eu tenho laudos. Então, junta, coloca numa pastinha, porque se você for convocado, tá ali
para apresentar. Vou dar uma pausa aqui para dar nossa dica de hoje, né? Afinal de contas, quem está em casa fica todo dia ansioso para saber qual que é a nossa dica do dia. E hoje nós vamos falar sobre o tomate no feijão. Olha só, você pode experimentar colocar um tomate no feijão que vai cozinhar. Diz, né, que se você fizer isso, além de engrossar o caldo, vai ficar muito mais saboroso. Então, coloca aí o tomate no feijão, vamos experimentar, vamos ver como vai ficar. Se ficar bom, conta pra gente depois, né? Tem que ligar aqui para contar que se ficou bom ou se não ficou. Verdade. Tem pergunta aqui, eu já vou fazer as duas perguntas, que o nosso tempo está acabando. Tá bom. Né? A Maria das Neves está falando assim, no caso dessa pessoa que você estava falando, eu não sei qual dos casos aqui, mas... a pessoa não está contribuindo. Ela perde esses anos. No caso da Josefa, acredito eu, né? No caso da Josefa, que contribuiu por 8 anos, né? Está afastada há tanto tempo e não está contribuindo. Ela perde esses anos de contribuição? E se ela voltar para o mercado de trabalho, como fica esse tempo afastado? Vamos lá. Maria das Neves. Não, ela não perde o tempo de contribuição. Se ela contribuiu 8 anos, ela não perde. Eu não sei eu não sei o que ela quis, qual que é a pergunta. Eu acho assim que se, por exemplo, a pessoa contribuiu e ela está afastada há tanto tempo, já está afastada esse tempo, né? Aí ela não contribuiu mais. Ela contribuiu, por exemplo, 8 anos e não contribuiu mais. Não, ela não perde. Ela não perde e ela também, se ela está afastada, ela não vai contribuir. Porque se ela está afastada, significa que ela não tem capacidade laborativa, ela não tem dinheiro, então ela não vai contribuir. Uma vez afastada, ela tem resguardado aquilo que eu disse anteriormente, a qualidade segurado. Ela tem resguardado a qualidade segurada. Se ela está recebendo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ela não vai poder contribuir mesmo. Porque se ela contribuir, o INSS fala, ué, mas eu estou pagando auxílio-doença para ela e ela está trabalhando? O INSS corta na hora. Então, assim, os 8 anos que ela contribuiu são contribuições dela que vão ajudar ela para aposentar por idade depois. Agora, o atual cenário dela, que ela encontra-se afastada, ela não perde nada e também ela não pode contribuir, porque ela está recebendo o auxílio. E quando eu estou recebendo o auxílio, eu estou como se eu estivesse trabalhando. Eu tenho minha qualidade segurado mantida. Uhum. Agora a última pergunta aqui, que é da Marina. Ela disse que trabalhou na fazenda, tem 6 anos de carteira assinada e está em tratamento de saúde. Tem 62 anos. Eu teria direito a essa aposentadoria? Marina. Trabalhou na fazenda e tem carteira assinada por 6 anos. Olha, 6 anos, ela só vai conseguir aposentadoria por invalidez se ela agendar uma perícia no INSS, se ela tiver todo esse dossiê que a gente já falou aqui, completo, se ela conseguir comprovar pro médico do INSS que de fato ela tem uma patologia que impeça ela de desenvolver qualquer atividade. Mesmo com 62 anos? Que ela questiona isso também. Não, porque assim, ela não tem 60, ela tem 60 anos. 62 anos. Isso. Então, assim, eu tô falando por aposentadoria por invalidez, o que a gente tem que provar? A incapacidade. Eu só me aposento por invalidez, não tem idade, não importa a idade, não. Se eu tenho uma patologia que eu não consigo desempenhar nenhuma atividade, eu me aposento por invalidez. Agora, ela tem 62 anos. Ela pode se aposentar? Ela pode se aposentar. Se ela só tiver esses 6 anos de tempo de contribuição que ela prestou serviço na fazenda, ela não preenche o requisito aposentadoria por idade, porque hoje não mudou ainda, pode ser que venha mudar, mas não mudou. Hoje, como que é? Aposenta mulher por idade, você precisa de 15 anos de contribuição e 60 anos de idade. O requisito, idade, ela tem porque ela tem 62, mas aí tem que ver se ela tem os 15 anos, de contribuição. Aí ela pode aposentar, então ela tem 2 caminhos. Ou comprova que seria mais rápido se ela não tiver os 15 anos. Já que ela está em tratamento de saúde, Já que ela está em tratamento de saúde, se ela conseguir comprovar a incapacidade definitiva dela para desempenhar qualquer atividade laborativa, a gente poderia tentar conseguir aposentar ela, mediante até uma ação judicial, a aposentadoria por invalidez para ela. Bacana. Ludmila,
um recado final para o pessoal que está recebendo a cartinha em casa. De repente a pessoa recebeu aí, não deu muita moral e já passou mais de 5 dias e agora o que eu faço? Bateu o desespero. Não, é aquilo que eu falei, as minhas sugestões como advogada, eu recebo bastante ligação, está todo mundo preocupado. Atualização dos cadastros, né? Principalmente atualizar os cadastros no INSS, se eu mudei de endereço e não fui lá me atualizar esses dados cadastrais perante a Previdência, montar esse dossiê com laudo. Se eu tenho o último laudo meu de 2014, eu estou recebendo há mais de 2 anos, peraí, eu tenho menos de 60, eu posso ser chamado. Procurar um médico, vamos atualizar, vamos fazer novos raios-x, ressonâncias, sabe, trazer exames recentes, porque não adianta eu chegar lá na perícia, eu receber a cartinha, a convocação, eu chegar lá com a perícia, com o laudo que o médico me deu, que me concedeu, foi concedido o meu auxílio-doença em 2010 e o último laudo que eu tenho é esse. Então isso vai prejudicar, não só vai prejudicar perante a autarquia, como também vai dificultar o advogado depois, quando essa segurada for procurar a ajuda profissional, para ele ingressar com uma ação judicial, porque o advogado vai falar assim, mas meu senhor, só com esses laudos aqui vai ser difícil, o senhor vai ter que procurar um médico, vai ter que fazer novos exames, então assim, precisa estar com esses laudos recentes, montar esse dossiezinho, recebeu a convocação, 5 dias, 135, número. Liga no 135, agenda. Ficou agendada para 1º de outubro. Aconteceu um imprevisto, eu não posso ir. Liga novamente no 135 para reagendar, para não ter o seu benefício suspenso. Tá certo, Ludmila, obrigada, viu, pela sua participação. Imagina, aqui. Que isso. Vamos agendar um próximo assunto agora, né? Pode deixar, eu tô aqui. Obrigada. E você que está em casa, não sai daí que a gente já volta com as notícias de hoje com Adam Antonioni.